Bem-vindo ao Direito a Falar. Hoje vamos falar de fiscalidade. São nossos convidados João Espanha, fiscalista, Tiago Caiado Guerreiro, fiscalista também, Rogério Fernandes Ferreira, fiscalista e também João Teves, é diretor da revista Advocados e é também advogado. Agradeço aos quatro a vossa presença neste Direito a Falar. João, começo por lhe perguntar, a fiscalidade tem sido um dos temas importantes relativamente, nomeadamente à deslocalização de empresas, mas também à competitividade da economia. É obviamente uma ferramenta importante quando um país quer atrair investimento para, numa altura, e não só nesta altura, mas também numa altura em que estamos com um crescimento negativo. Sim, é sempre... É difícil dizer se neste momento Portugal poderia recorrer a esse, enfim, a esse instrumento para fazer a atração de investimento. Agora, o que é facto é que, mesmo dentro da União Europeia, verificamos que há uma série de fenómenos que dizem respeito a diferentes regimes fiscais e até, enfim, de diferentes impostos, que são criados especificamente para a atração de investimento. Aliás, enfim, temos aqui ao lado em Espanha a criação das ETBs, em Irlanda a taxa de IRC é muito baixa, temos as holdings na Holanda, que todos ouvimos falar, etc. Enfim, outras particularidades de Luxemburgo, em Malta, por aí fora. Portanto, há muitas maneiras de, seja por via das reduções de taxas, seja por via, enfim, da participation exemption, enfim, da eliminação da dupla tributação económica dos dividendos, é de facto um meio, é das poucas coisas que, dentro da União Europeia, ao nível da soberania dos Estados, ainda lhes é permitido ter liberdade e não estar tão harmonizado em relação aos demais países da União Europeia, sobretudo no que diz respeito ao imposto sobre o rendimento. A ferramenta fiscal, se assim me permite a expressão, tem sido pouco usada pelos políticos ou foi muito usada e não da melhor forma? Relativamente a essa questão da atração de investimento. Isso é quase uma pergunta mais de política fiscal do que propriamente de fiscalidade. Eu diria que em Portugal a política fiscal, pelo menos desde que eu ando nisto, aquilo que eu tenho visto, enfim, assisti à reforma da tributação do rendimento e isso teve benefícios óbvios no que diz respeito à modernização do sistema e, no fundo, até a trazer a maior parte do empresariado português para a modernidade. Foi o grande advento da contabilidade, adveio da introdução do código do IRC e por aí fora. Mas o que tenho assistido, pelo menos até agora, no que diz respeito à nossa, à nossa política fiscal, são essencialmente uma preocupação e uma despreocupação. A preocupação é coletar o máximo possível. A despreocupação é de qualquer maneira, isto é, não tem havido a preocupação de manter um ambiente fiscal estável e previsível que permita aos investidores saberem com o que contam quando aplicam o seu dinheiro ou quando fazem os seus investimentos. E eu diria que essa seria a primeira condição de todas, isto é, mesmo que a nossa fiscalidade fosse péssima em comparação com a de outros Estados, ao menos que fosse estável. Isso seria já um grande passo no que diz respeito à possibilidade de podermos abordar um investidor estrangeiro e dizer venha para Portugal porque a fiscalidade é assim. Pelo menos saberia o que é que contava. Hoje nós podemos dizer que é assim, mas amanhã nós sabemos dizer o que é que vai ser. Tiago Caiado Guerreiro, nós, sendo um país pequeno, ao lado de um país bem maior e altamente competitivo relativamente a Portugal, em alguns parâmetros, não é um contrassenso. Portugal não deveria ter um regime fiscal bem mais atrativo do que Espanha, exatamente até por uma questão de dimensão? Nós devíamos fazer o que a Irlanda faz à Grã-Bretanha. Baixos impostos, um sistema simples, um sistema transparente e que fosse estável. Como dizia muito bem o João Espanha, é incompreensível a mudança permanente da fiscalidade. Eu próprio sou fiscalista, trabalho nisto de manhã à noite e quando me fazem uma pergunta, na maior parte dos casos, tenho que ir verificar a coisa, porque nós fazemos, não é centenas, é milhares de alterações. Por outro lado, fala-se da necessidade de competitividade do nosso sistema e há coisas que nós podemos introduzir no nosso sistema que não têm mais custos em termos de receita fiscal, mas que podem atrair empresas, que podem atrair investimento e podem atrair capitais. E quais são, Tiago? Por exemplo, nós, a seguir ao 25 de Abril, houve uma grande fuga de capitais e tivemos a crise que introduziu cá o FMI. E em pouco tempo tomámos uma medida, por exemplo, para os imigrantes, que todos os capitais que depositassem em Portugal eram livres de qualquer imposto. Isso era uma coisa que, por exemplo, para financiar os bancos e as nossas economias, podia ser feita de uma forma fácil, eficaz e com resultados imediatos. Por outro lado, nada nos impede
O acordo da Troika talvez em 2012 tenha mais restrições, mas não em 2013 ou 2014, a introdução de um regime de holdings competitivos, de SGPS, para que Portugal se possa tornar ainda mais a plataforma para o Brasil, para os países da África e para a Ásia, que até foi estimulado com os investimentos da China, da State Grid, na REN e na EDP da Srigorgis. Podíamos aproveitar isso. Podíamos aproveitar para introduzir, por exemplo, um regime de fundações, um regime de fundos de investimento competitivo para que a indústria financeira se quisesse fixar cá em Portugal, fazer um bocadinho o que faz Londres, o que faz a Holanda, o que faz o Luxemburgo, o que faz a Áustria. É preciso saber, e há uma inocência enorme nos políticos portugueses, porque a Suécia, que se costuma dar exemplo como um país de elevada tributação, é o maior paraíso fiscal para a criação de holdings, talvez a nível mundial, e que oferece mais vantagens para atrair o investimento. Os países nórdicos e todos os outros países da União Europeia estão profundamente preocupados com isso. O Tiago, e se me permite interrompê-lo, o Tiago coloca essa questão dos países do Norte. Essa, digamos, flexibilidade e essa agressividade fiscal chega ao ponto de haver negociações, nomeadamente com grandes investidores, relativamente ao nível de impostos a pagar. É algo que é completamente impensável em Portugal neste momento. Exatamente, e isso é das coisas também fundamentais. São sistemas flexíveis, são sistemas em que o investidor se desloca, vai ter normalmente com 2 ou 3 pessoas da administração fiscal, reúne com eles e em 1 ou 2 manhãs, e normalmente no prazo de 2 semanas, consegue definir qual é que vai ser o seu imposto durante os próximos 5 anos. Tem o Advanced Ruling que lhe garante que durante os próximos anos vai ter um regime estável. Quando falamos, por exemplo, do que se passou com o Jerónimo Martins, é exatamente isso, é terem estabilidade e terem segurança, que é uma coisa que é fundamental para as empresas, porque as empresas investem a médio e longo prazo. Os investimentos especulativos que nós tivemos e que deram cabo da nossa economia é que é a curtíssimo prazo. Para isso é preciso haver estabilidade. Podíamos ter outra coisa também, que era um regime de uma cláusula de standstill, isto é, que as empresas, quando viessem investir em Portugal, mesmo que alterasse a lei, eles teriam, por exemplo, 1 a 2 anos, com o regime anterior, para se poderem adaptar ou reestruturar ao novo regime. Isto é, nós podemos tomar muitas medidas e isto só temos vantagens, é uma coisa que me custa no nosso país. Nós temos o Brasil, que são 200 milhões de habitantes e é um dos BRICS, temos Angola, Moçambique, Cabo Verde, Macau, Timor, coisas extraordinárias para entrar em todos os mercados e devíamos ser a plataforma para conseguir entrar em todos esses mercados, fazer a ligação que historicamente fizemos com a América do Sul, com a Ásia, com tudo, e podíamos ser um país riquíssimo como a Holanda. E não era difícil, era preciso ter visão e ter pragmatismo naquilo que fazemos. Nós temos feito o contrário. Nós batemos aos investidores, criamos instabilidade, perseguimos os contribuintes, perseguimos as pequenas e médias empresas, e ainda por cima damos-lhes o máximo de insegurança possível. Tiago Guerreiro, muitas vezes existe a ideia de que algumas dessas medidas no curto prazo podem penalizar a receita fiscal, mas não é o caso, obviamente. Grande parte dessas medidas, mesmo no curto prazo, não penalizam a receita fiscal. Eu acho que grande parte destas medidas não só não penalizam a receita fiscal, como têm um efeito multiplicador. Por exemplo, quando se criou um regime para trazer pessoas para cá com elevada formação, em que são tributados só a 20% e não são tributados com o resto do rendimento, aconteceu-me no escritório virem algumas grandes fortunas de Espanha, da Alemanha, de França para cá, e que, por exemplo, chegam cá a Portugal e compram uma herdade por um valor elevadíssimo, onde fazem investimentos, onde empregam pessoas, onde criam riqueza, onde atraem outros amigos também que vêm para cá e gera-se um efeito multiplicador. É por isso que Londres, que é riquíssimo nesta área, é tão rico, não é? É por isso que a Holanda é tão rica, é por isso que a Áustria, quando começou a introduzir esta política em 2001, conseguiu tornar-se a plataforma de investimento para a Rússia, depois para a Europa de Leste e também para vários países árabes. Nós temos tudo para vencer, só precisamos
de bom senso. E de um regime fiscal competitivo. João Teves, quando olhamos para esta questão da estabilidade fiscal e do enquadramento, há de facto sempre uma crítica que se faz, não se percebe bem, sobretudo em ritmos de investimento que têm mais do que um ano, 2, 3 anos, nunca se percebe bem qual é o horizonte e as regras em que os investidores vão ter de jogar nos próximos anos. É algo que penaliza, obviamente, também a captação de investimento. Isso acho que é óbvio. Todos os anos, quando chegamos ali a dezembro, temos uma revolução fiscal. Temos algo de completamente novo em cima da mesa. Isto às vezes quando, durante o ano, também não temos alterações que vão condicionar os impostos. Algumas delas, às vezes até de muito duvidosa constitucionalidade. Portanto, se temos isso durante o ano, temos é uma certeza. A única estabilidade que temos é que todos os anos vamos ter uma revolução fiscal. Isso é a certeza que nós temos, porque de resto, de facto, não existe nenhuma segurança, não existe nenhuma estabilidade e, portanto, nunca existe aqui nenhum fator de política fiscal que possa ser estruturante do ponto de vista de captar investimento e também aqui, mesmo que não seja para captar investimento, relativamente às empresas nacionais e que se encontram aqui sediadas, também elas nunca têm a certeza de como dirigir melhor os seus investimentos, porque não existe nenhuma estabilidade nesta matéria. Existe, sim, sempre cada vez uma máquina fiscal cada vez mais agressiva e, por outro lado, enfim, uma tentativa de taxar cada vez mais que penso eu, que terá sempre resultados perniciosos, porque o que nós assistimos em janeiro, enfim, menos 7%, salvo erro, de receita fiscal do que é expectável. Portanto, estamos a querer taxar tanto que fazemos cessar a atividade e sem atividade não há impostos. Uma espécie de tentativa de matar a própria galinha dos ovos de ouro. Exatamente. E vamos ver, isto foi em janeiro, empresas que são taxadas a nível de IVA mensalmente. Quando chegarmos a dia 15 de abril também será interessante verificar o que é que vai suceder. Porque eu penso que isto vai ser, enfim, muito complicado. Tanto querer taxar, podemos ter o resultado precisamente inverso, que ter menos receita fiscal, menos atividade e, enfim, se estivermos a falar de captação de investimento estrangeiro perante o quadro geral, também não é só a questão do quadro fiscal, é manifestamente complicado. Rogério Fernandes Ferreira, antes de lhe colocar a questão que ia colocar, não resiste a uma provocação, estas revoluções fiscais anuais nem para os fiscalistas são boas, porque não é por isso que aumentam, obviamente, os honorários cobrados. São uma complicação. Sim, já foi aqui dito. De facto, é uma pena que se aproveite a Lei do Orçamento do Estado para introduzir uma série de alterações que não são de mera atualização e são, de facto, verdadeiras revoluções fiscais. É evidente que há uns governos que introduzem mais do que outros, mas eu diria que a generalidade dos governos tem alguma tendência para ultrapassar a questão da atualização. Mais do que isso, introduzem aquilo que nós, juristas, costumamos chamar verdaderos cavaleiros orçamentais, ou seja, introduzem normas que nem sequer têm nada a ver com o orçamento e que se aproveitam o momento da aprovação do orçamento para introduzir outras alterações que nem sequer têm nada a ver com a receita ou com a despesa. Por uma razão que se compreende com simplicidade, é que o próprio processo legislativo de aprovação orçamental não é exatamente igual ao outro, é muito mais simples, muito mais rápido e muito menos suscetível de criar problemas. E, portanto, concordo, acho que é uma pena fazer-se isso, mas acho que também é difícil, e, por outro lado, é difícil. A realidade muda com uma rapidez tão grande que muitas vezes o que nós sentimos, e sentimos isso na nossa vida prática, muitas vezes é muito difícil o próprio legislador acompanhar a evolução da realidade. Eu dou um exemplo simples que as pessoas compreendem com facilidade. Por exemplo, a informatização dos procedimentos e dos serviços tributários, de repente o Código de Procedimento e de Processo Tributários já está desatualizado. Quer dizer, o legislador há 10 anos, em 2000, não pensava que a execução fiscal pudesse ser instaurada um dia depois do termo do prazo de pagamento voluntário. Quer dizer, o legislador contava com 6 meses, com 1 ano, com 2 anos. Portanto, há aqui, digamos, a realidade que começa já a ultrapassar o próprio legislador e, portanto, há também, por outro lado, uma necessidade, neste sentido também, de atualização das normas. Por outro lado, também, para fazer apenas aqui um comentário do que foi dito, nós temos que terem atenção que, apesar de tudo, também procurando ver sempre o outro lado das questões,
embora concordando aqui no geral com o que foi dito, ainda há um número elevado de empresas que não pagam impostos, IRC nomeadamente, e há um nível elevado de economia informal que, quer dizer, que está fora do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. Para ter uma ideia, nós ainda temos cerca de 2/3 das empresas portuguesas que não são tributadas em IRC, que deviam ser, se calhar, tributadas de outra maneira muito mais simples. E temos também 1/3 de pessoas singulares que não pagam impostos. Portanto, nós também, por outro lado ainda, não creio que a fiscalidade seja o remédio sacrosanto para resolver os problemas da competitividade portuguesa. Acho que, aliás, não é. Há outras medidas muito mais importantes, que, aliás, também foram aqui ditas, como a estabilidade, uma procura da estabilidade, e, de facto, há soluções, às vezes até são soluções simples. Eu dou outro exemplo, o Grupo de Trabalho da Política Fiscal de 2009 tem um livro com uma série de recomendações e uma série de medidas ao nível apenas dos procedimentos, não é? Que poderiam ser, e que aliás têm vindo a ser, mais ou menos, introduzidos na organização da própria administração tributária, e também algumas mudanças legislativas que têm bebido nesse relatório. Portanto, às vezes há coisas muito simples que se podem fazer, como a uniformização dos prazos. Dou-vos outro exemplo. Porque é que os pagamentos por conta em 2002 para as empresas e para as pessoas singulares eram feitos em datas diferentes, por exemplo? Se procurarmos a razão profunda disto, era pura e simplesmente porque a Comissão de Reforma no IRS e o DRC era constituída por pessoas distintas. Portanto, foi preciso chegarmos a 2002 para se fazer essa alteração. Portanto, às vezes era bom, se calhar, já que se constituem tantas comissões, criar uma comissão que se limitasse, digamos, a aperfeiçoar o sistema e a limar algumas arestas que, com facilidade, se poderiam, de facto, limar e que promoveriam, de facto, a simplificação e a estabilidade dos sistemas. Por outro lado, andamos sempre constantemente a aumentar as taxas para obter receita. Estou de acordo que chegamos a um momento que é a curva de Laffer, quer dizer, a partir de determinado momento a receita diminui, mas também não tínhamos dúvidas sobre isto, quer dizer, os próximos anos a receita fiscal vai estar no cerne da política orçamental, não tínhamos dúvidas sobre isso. Os déficits vão ser conseguidos, Deus queira, que por via das reformas estruturais e das despesas, mas obviamente que a receita fiscal vai ser procurada e que a administração tributária vai ser cada vez mais eficiente na cobrança da receita. Portanto, isto é um bocadinho também para dar, às vezes, o outro lado dos problemas. Falava agora de taxas elevadas, isso obviamente está intimamente ligado ao facto, como dizia há pouco, muitos particulares, muitas empresas ainda não serem abrangidas, não pagarem os impostos que eventualmente deviam. Isso acontece porque a máquina fiscal não é suficientemente eficiente ou porque essas empresas não têm, nomeadamente, lucros ou rendimentos que possam apresentar? Eu diria que essencialmente não tem nada a ver com a eficiência da máquina fiscal, é essencialmente por razões de fuga ao fisco. Por isso, simplesmente, é um problema cultural, até, eu diria, dos países do Sul. E que tem, aliás, que se tem vindo a combater, a melhor ou pior, e que é um problema que existe em Portugal como existe nos outros países. Nós temos uma economia informal que deve andar aí à roda dos 20%, como tem a Grécia maior, a Itália maior, mas, obviamente, que temos, em comparação, por exemplo, com a França ou com a Inglaterra, a nossa economia informal é incomparável. Portanto, há aqui também razões culturais que justificam um pouco estes números e para o qual se tem, de facto, que agir. Designadamente, é o que se tem feito. Todos os governos têm procurado alargar o âmbito de incidências novas, especialmente fiscalizar melhor, com medidas legislativas e outras, fiscalizar melhor a cobrança dos impostos. E é isto. João, quando olhamos para aquilo que é a evolução da máquina fiscal, diria, nos últimos 20 anos, a percepção de que é um leigo da matéria, como é o meu caso, é que houve um esforço significativo em termos de eficiência da máquina, de informatização, de colocação mais próxima e de forma mais eficiente, nomeadamente através da utilização do canal internet, da máquina fiscal. Isso, para quem é profissional e especialista da matéria, corresponde à realidade em casos que não são, obviamente, os casos do comum particular? Corresponde à realidade, inclusive até hoje em dia pedir uma informação vinculativa é necessário ser feita através da plataforma web e por aí fora. E isso tem facilitado algumas coisas, por outro lado, também tem criado uma coisa, enfim, relativamente recente, que é o problema enfim, hoje em dia temos dois códigos, temos o código da lei e temos o código do sistema. A lei diz que a gente pode, mas depois o sistema diz que não pode. E vamos ver
ganha, às vezes ganha o sistema e é um sarilho. Mas, enfim, isso... Há vários momentos históricos que se devem, enfim, acho que... há um grande primeiro momento que marca o início da nova fiscalidade em Portugal, que é 1986, a entrada em vigor do Código do IVA e a criação dos serviços do IVA. Aí sim, a fiscalidade em Portugal parece começar quase de novo, renascer. Há todo vamos dizer, uma cultura de eficácia que tem que ver com a própria forma como o IVA enfim, é um imposto completamente diferente daquilo que é a tradição portuguesa. E que era um imposto complexo na altura, do muito ponto de vista complexo na altura, de implementação. Aliás, o IVA, enfim, como diz a doutora Clotilde Palma, ou se fala IVs, ou então não pensar nisso. Mas, enfim, há esse momento, depois há 89, a reforma fiscal dos impostos sobre o rendimento, em que se nota, de facto, um grande, e foi na altura em que eu comecei a dedicar-me a esta área, em que se nota da parte da administração tributária é muito user-friendly, há uma vontade de ajudar, de ensinar, há uma pedagogia, havia uma certa... Pronto, estamos todos juntos aqui perante uma realidade nova e isso foi-se perdendo ao longo do tempo, até que chegamos, e agora vou ser um bocadinho incorreto do ponto de vista político, ou politicamente incorreto, chegamos ao consulado do Dr. Paulo Macedo. E o consulado do Dr. Paulo Macedo, do meu ponto de vista, tem 3 efeitos, 2 positivos e 1 negativo. O primeiro é, de facto, enfim, o incremento da automatização da máquina fiscal. E isso traz, por si só, um aumento de eficácia que é bem-vindo. Não há nada a dizer, está correto. Outro tem que ver com o enfoque que foi dado aos serviços de inspeção tributária, em particular no setor do imobiliário, que é uma coisa que não tem sido muito destacada. O imobiliário é um setor que, por tradição em Portugal, estava de fora. Enfim, toda a gente sabia, era o segredo de polichinelo. Toda a gente fugia, mas parecia que ninguém fugia e, enfim, andávamos, era uma brincadeira muito engraçada e, de facto, terá sido por influência do Dr. Paulo Macedo que isso veio a acabar. Do meu ponto de vista, e enquanto profissional que contacta por razões profissionais a administração tributária, teve um efeito que ainda hoje é sentido e é muito pernicioso, que é, subitamente, voltarmos aos tempos daquilo que o professor Saldinha Santos chamava a doutrina pardalista. O doutor, penso que era o Francisco Pardal, foi diretor-geral dos impostos, e com quem eu tive a oportunidade de ter umas aulas de formação em 1988, ou o que foi, que era uma pessoa que falava assim, mas que dizia, a quem o queria ouvir, bom, isto nós, ele tinha sido diretor-geral dos impostos, quando chega alguma petição de um contribuinte, nós já sabemos que é aldrabice. E como é aldrabice, é para dizer não. De facto, houve um momento, aqui há uns anos, em que subitamente tudo aquilo que ia para o lado de lá começou a vir interferido quando não se percebia porquê. Outra coisa, de antes era relativamente fácil aceder aos responsáveis da administração tributária. Não era uma coisa que manchasse, fosse quem fosse, receber um contribuinte ou um representante de um contribuinte para discutir um assunto. Hoje em dia é muito difícil conseguir uma audiência com algum diretor de finanças, já para não falar nos casos dos serviços de finanças em que, quando nós tentamos falar com o chefe, ele foge pelas traseiras ou coisa que o valha. Portanto, há aqui uma alteração cultural a determinado momento em que, de repente, deixamos de ser todos cidadãos a procurar trabalhar para o sistema e passamos a ser inimigos, de um lado, uns senhores que nos querem tirar o dinheiro do bolso e nós que está quieto não queremos que nos tirem o dinheiro do bolso. Mas isso não é também, digamos, uma consequência da nossa lógica cultural? Há pouco, quando o Tiago Sim, falava não. da questão dos Sim, países não. do Norte, Sim, em que há não. negociação relativamente a alguns investidores, isso se acontecesse em Portugal, haveria logo, certamente, um zum-zum, que haveria ali um interesse de alguém. Pois, essa é a questão. E admito que hoje em dia muita gente fuge ao contacto com os advogados e com os fiscalistas com o receio de lhe ser lançado o anátema de poder estar envolvido num qualquer, enfim, negócio menos liso, digamos assim. E isso é compreensível e, apesar de tudo, enfim, não há pouco a dizer. É pena que assim seja, todavia, porque normalmente, falando cara a cara, as coisas resolvem-se e o direito à audição, quando foi criado, a ideia era justamente poder fazer uma primeira triagem e não levar as coisas ao litígio, que é onde hoje em dia vamos parar quase sempre, ao litígio e judicial, ainda para mais, independente dos tribunais. Mas isto para dizer que o regime de advanced rulings que o Tiago referiu tem mais que ver com outro tipo de, enfim, é outro nível, é outro investimento. Nós aqui estamos a falar
do cidadão vulgar, da pequena e da média empresa, daquele problema da pessoa que se esqueceu de picar o sítio e que aquelas coisas de lana caprina que podem ser perfeitamente resolvidas numa conversa com o chefe de serviço e que hoje em dia não se consegue, é difícil, é complicado. Como digo, é uma questão cultural e tem que ver com... Há uma coisa que nunca foi resolvida pela administração tributária portuguesa e que o Rogério referiu muito bem, que é a questão da economia informal. Quando é necessário aumentar a receita, nunca, eu pelo menos a experiência que tenho, não vejo da parte da administração tributária a tentativa de ir buscar gente que está fora do sistema. De aumentar a base. Mas sim, a tentativa é... Eu sei que aqueles têm, portanto vamos lá buscar mais algum. João, nós estamos em cima do nosso tempo desta primeira parte, vamos partir para um breve intervalo neste Direito a Falar, uma parceria entre o Economic TV e a revista Advocados. Estamos a falar de fiscalidade. Rogério Fernandes Ferreira, João Espanha e também Tiago Caiado Guerreiro, João Teves, nesta edição do Direito a Falar. Até já.